Sentados, é sempre uma alegria poder estar junto com vocês. Todos os dias eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato ao Senhor pelo que Ele fez em nossas vidas. Nessa noite nós vamos ao passo de número 127 com Jesus, um passo muito importante. Eu não trouxe, esqueci em casa o meu rascunhozinho aqui, e eu vou então usar o celular, que eu tenho num aplicativo que eu escrevo. E então não repare que hoje vou misturar a Bíblia no papel com a Bíblia digital, tá bom? Vocês já viram a evolução da Bíblia? Já viram como evoluiu a Bíblia? Né? Primeiro lá, as tábuas do Testamento escritas em pedra, né? Depois os papiros, depois os pergaminhos, depois o papel, e agora ela está digital. É interessante a evolução, né? Como as coisas vão mudando. Então, hoje o meu esboço está digital. Na semana passada, ou quarta-feira, nós vimos no passo de número 126 que Jesus fez uma oração, eu usei essa expressão, para os discípulos. Eu usei exatamente essa expressão. Ele fez uma oração não para o Pai, para a divindade, até porque Deus estava no homem Jesus, né? Lembram do texto que diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Veja que ele estava aqui, e quando ele foi falar, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o Pai estava nele. A presença de Deus está em nós. Hoje, ao meio-dia, conversava com um amigo, e eu estava dizendo para ele que a Deus nós amamos nos irmãos. Não tem como amar a Deus no abstrato, fora do outro ser, né? Então a Deus nós amamos nos irmãos. Nós sabemos que somos moradas de Deus. Deus habita em nós. E cada um ser vivente nesta terra, ele tem em si está a presença de Deus. Ele só existe, só se move porque Deus está presente. Mesmo o homem mais pecador do planeta, ele só está andando por aí porque Deus está presente. Entendeu? Então, não dá para tirar Deus. Deus é onipresente. Não dá para tirar Deus de lugar algum, de pessoa nenhuma. Deus está ali. Uns dão lugar para Deus, deixam Deus agir, deixam Deus assumir o governo da sua própria vida. E outros não, bloqueiam. Eles entronizam o ego e destronizam Deus. Como Deus nos deu o direito de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio, fica aí o meu direito de deixar Deus governar minha vida, ou bloquear o governo de Deus e eu mesmo ser o meu senhor, o diretor da minha alma, o governador do meu ser, o que é um desastre, né? Porque ninguém entende mais de nós mesmos do que o nosso Criador, né? Deus entende mais da minha pessoa do que eu mesmo. Então, se eu não abrir espaço para Deus na minha alma, ele fica ali, entende? Presente, mas sem ação. E isso é por um respeito à própria lei da consciência divina, que não atropela as leis que ele mesmo estabelece. Então a consciência divina nos deu o livre-arbítrio, e Deus jamais vai passar por cima do nosso livre-arbítrio. Pelo contrário, ele vai nos respeitar. Eu gosto muito do texto em que o profeta traz uma declaração de Deus,
E ele declara em nome do Senhor o seguinte, ele diz assim, se me buscares, eu serei achado de ti. Todavia, se me deixares, eu também te deixarei. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto mostra como o Senhor nos respeita dentro do livre-arbítrio, das nossas escolhas, das nossas opções de vida. Ele respeita nós. Então, tem pregador que vai pregar isso, prega com ruindade, né? Como se Deus estivesse falando com grosseria. Se tu me deixar, eu te deixo também. Mas não é assim. O que o Senhor está dizendo é, eu te respeito. Se tu me buscar, eu estou à tua disposição, eu estou bem pertinho de ti. Ainda que tateando, tu não me encontre. Eu estou tão perto, mas se tu tatear, tu não me acha. Tu vais ter que me encontrar dentro de ti mesmo. Né? Mas se tu me deixares, eu também te deixo, eu te respeito. Eu não vou te punir, eu não vou te maltratar, eu não vou bloquear o sol sobre o teu dia, nem a chuva sobre a tua lavoura. Tu vai continuar vivendo dentro do tempo determinado da vida para ti. Entendeu? Então, olha como Deus, ele respeita as leis estabelecidas por ele mesmo. E como ele tem um amor grande por cada um de nós, como ele trabalha, entende? Respeitando nós. Até porque ele busca alguém que lhe ame. Né? E amor que é coagido não é amor. Eu obrigo você a dizer que me ama, isso não é amor. Para ter amor de verdade, precisa ser espontâneo, voluntário, entende? Ou vir de uma reciprocidade. Ou seja, o João diz assim, eu amo a Deus, agora eu o amo mesmo. É como se ele dissesse assim, agora eu conheço Deus e eu amo muito a Deus. Só tem um detalhe, eu o amo porque ele me amou primeiro. O agente desse amor é ele mesmo em mim. Ele é tão bom para mim, ele é tão maravilhoso para mim. Deus é tão querido, entende? Tão bondoso, tão cheio de misericórdia. A sua graça é infinita, de tal modo que eu fico sem opção. Eu olho para ele, conhecendo-o, só me resta amar. Mas esse amor é voluntário. Ele não é um amor que advém, entende, de uma coação, como, olha, se tu não me amar, tu vai para o inferno, se tu não me amar, tu estás destruído, se tu não me amar, tu não vais prosperar, se tu não me amar, eu acabo contigo. Nada disso. Não tem nada disso. Pelo contrário, ele chega e vai se aproximando de nós com as palavras, eu te amo, meu filho. Eu amei o mundo todo. Eu amei ao ponto de dar, enviar mensageiros, ungidos. Eu enviei meu filho, entende? Ao mundo, para que ensine a viver, para que ensine a se conduzir na vida. Porque foi isso que Jesus veio fazer. E todo aquele que nele confiar, não vai perecer, não vai se acabar, não vai entrar nas fileiras da extinção, mas terá vida perdurável. Aí você ouve alguém dizendo isso para você, que é preciso a gente ter essa percepção. Deus está falando isso comigo. Entende? Deus está dizendo que me ama. Deus está dizendo que aposta em mim, que ele acredita em mim. Ele está dizendo que eu tenho potencial e que se eu seguir as suas instruções, me irá bem. Eu vou estar na paz, eu vou ser abençoado. E como prêmio, salário, galardão pela obediência aos seus ensinamentos, ele ainda me promete vida perdurável. Ora, mergulhado nessa compreensão, é que surge o meu amor por Deus. Aí começa a borbulhar meu coração, mas esse Deus eu gosto, esse Deus é legal, esse Deus é maravilhoso, esse Deus aí, como eu o amo. Ó, tá aí, chegou o amor. É nisso que o João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que coisa maravilhosa, não é?
Então esse amor tem que ser voluntário e generoso, porque tem que partir da compreensão do conhecimento de Deus em nós. Amém? Ora, quando Jesus está na lição, no passo de número 126, nós vimos Jesus orando para os discípulos, porque ele não precisava orar para o universo, entende? Para orar para o infinito, para um Deus. Não. Ele fazia a sua oração, meditação, dentro de uma intimidade com o Pai que habita ele. Mas agora ele vai se expressar. E quando ele vai se expressar naquilo que nós conhecemos como oração sacerdotal, ele faz as expressões, ele exterioriza os seus sentimentos, a sua percepção da vida e do todo, ele exterioriza para a edificação dos próprios discípulos. Na verdade, a oração sacerdotal de Jesus é uma oração que visa edificar os próprios discípulos que estavam entristecidos com as últimas notícias reveladas por ele, que ele ia desaparecer da vista deles. Eles ficam tristinhos. Eles não conseguem assimilar e entender todo o propósito. E aí, então, ele faz aquela oração para que venha fortalecer o espírito deles, fortalecer a alma, a psique deles. Certo? Ele coloca aquela oração. Isso foi o que vimos na quarta-feira. Agora, hoje, nós vamos ver que Jesus vai para uma segunda oração. Ele agora vai para uma segunda oração. A madrugada está terminando, entendeu? Eles são a noite toda. Lembram que eles estão vindo lá do cenáculo da ceia. Eles não pararam ainda. Saíram lá do cenáculo da ceia, onde ele deu várias instruções, foram para o jardim. Agora, no jardim, eles vão passar para um outro lugar. Mateus 26, 36 a 46, Marcos 14, 32 a 42, Lucas 22, 39 a 46. Eu fiz uma fusão dos textos para usar as palavras de todos os evangelistas aqui, certo? Então eu estou fazendo um texto com as palavras de todos os evangelistas, encaixando os versículos entre si. Então o versículo 36 diz assim: então Jesus levou seus discípulos para o Getsêmani e disse a eles: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus colocou os seus discípulos ali, isso no Getsêmani, porque ele atravessou o ribeiro de Cedron, foi para o outro lado, onde tem vários jardins, e ali no outro lado, ele escolhe um local que já era era comum eles se reunir ali, inclusive o próprio Judas, que não estava no grupo nesse momento, porque estava lá fazendo as negociações de vender Jesus. Ele não estava aqui, só estavam os 11 com Jesus, certo? Ele já tinha saído, não lembro, da ceia. Nós estamos falando nós estamos em vários passos falando de uma madrugada inteira, que inicia-se no entardecer com a ceia da Páscoa, Jesus lavando os pés dos discípulos, depois dando várias instruções, e aí já na madrugada ele sai do cenáculo, vai para o jardim, e agora ele está ali sem o Judas, porque o Judas saiu lá da ceia. E então ele levou eles para ali, o Judas está sabendo, conhece esse lugar, sabe os passos de Jesus, por isso ele vai guiar os algozes até lá. Daqui a pouquinho ele vai chegar lá com a turma que vem prender Jesus, e Judas será o guia deles. Mas nesse momento agora Jesus passa a cuidar dele, de sua psique, de seu coração. Ele passa a cuidar de si próprio. Até então, ele agora encerrou o processo com os discípulos. E agora ele vai começar a voltar-se para si mesmo. O homem Jesus vai começar a cuidar da sua psique e do preparo para enfrentar o julgamento e a morte. Então ele leva os seus discípulos até ali no Getsêmani
e disse a eles: sentem-se aqui. Os 3 discípulos mais próximos foram com ele. Quem eram os 3 discípulos mais próximos? Pedro, Tiago e João. Então ele botou os 11, mas retirou-se. Ao retirar-se, os 3 mais próximos, mais íntimos, entendeu? Que tem isso aqui, eu já expliquei isso aqui para vocês. Não adianta, você pode ter 1 milhão de amigos, como canta o Roberto Carlos, tá? Mas você vai ter 2 ou 3 que serão íntimos, que vão fazer parte da tua vida, vão ser mais chegados do que irmãos. Não é assim? O Salomão falou disso. Ele disse, ó, em todo o tempo amo o amigo. E há amigo mais chegado que um irmão. Então, Jesus tinha 3 amigos mais chegados. Ele tinha. Ah, mas então ele fazia acepção de pessoas? Não, é que os 3 certamente se doaram mais. As pessoas que têm maior intimidade comigo, não é porque eu fiz delas as pessoas mais íntimas minhas. É que elas se abriram mais para mim. E aí, tornaram-se mais íntimos. Entendeu? Tem gente que foi lá em casa e pediu um copo com água. Só, por favor, me serve um copo com água. E ou eu ou a Gui servimos um copo com água. Mas já teve gente que foi lá em casa, disse, posso mexer na tua geladeira? Eu olhei, a Gui olhou, pode, entende? O que tu queres? Não, eu vou pegar uma aguinha aqui. Onde é que tu guarda copo? E já descobriu onde nós guardamos o copo, já viu o que tinha dentro da nossa geladeira, entendeu? E muitos espertalhões, tá? Muito do espertalhão já olharam, disse, tem bolo aqui. Tem um ali que riu, né? tem bolo aqui nessa geladeira, sabe de uma coisa? Vou ficar para o café também. E aí eles usam até as palavras de Jesus. Eles usam as palavras de Jesus. Olha que cara esperto. Entendeu? Só, me convém tomar café contigo esta tarde. Foi o que Jesus disse para o Zaqueu, não foi? Me convém pousar na tua casa. Então, tem gente que pega as palavras de Jesus, aplica bem certinho. Quer ver quando é conveniente para ele, né? Mas aí nascem os amigos da intimidade, as pessoas que são queridas nossas, que acabam se mostrando tão liberais no trato com a gente e demonstram tanto amor, que acabam sendo nossos irmãos, entende? São da família. E às vezes tem um irmão que chega lá e não tem essa ousadia. Da nossa família, vai lá e não tem essa ousadia. Tem mais acanhamento, é mais cauteloso, né? Então, Jesus tinha esses 3 muito íntimos. Eram tão íntimos que às vezes atravessavam as palavras do Senhor, queriam fazer coisa precipitada. Tem o caso do João, não é? Ele tinha tanta intimidade com Jesus, que às vezes Jesus estava falando, o João já vinha, ô mestre, atrapalhava tudo. Ô mestre, tudo bem? Já botava a cabeça no peito de Jesus, encostava a cabeça. Aí, amigão, tudo bem? É assim, era o João. Ele tinha intimidade com Jesus. O Pedro também, e o Tiago. Então, esses 3, os 3 discípulos mais próximos foram com ele. Jesus, ao sair e ao deixar os 11, porque Jesus está deixando os 11. Ao sair, ao deixar os 11, ele queria ficar sozinho. É um momento em que eu preciso meditar, é um momento em que eu preciso refletir sobre tudo que vai me acontecer. Mas os 3 mais íntimos se levantam e vão junto, porque eles estão habituados a estar pertinho de Jesus o tempo todo, certo? No caminho, enquanto Jesus está se retirando, no caminho, estando extremamente angustiado, eu fui na enciclopédia buscar do grego a palavra angustiado que nós temos aí na tradução. Entendeu? E eu descobri umas coisinhas interessantes. Essa palavra do grego, ela é muito mais expandida do que o que nós lemos aqui de angustiado. Na verdade, essa palavra ela aponta que Jesus estava se retirando para orar sozinho, porque ele estava em uma batalha interna. A raiz dessa palavra que foi traduzido por angustiado, entende? Ela trata de luta.
luta interna, batalha interna. Olha, havia um conflito dentro de Jesus nesse momento. Você já teve batalha interna? Tem hora que você acha que as coisas não estão saindo conforme você gostaria? Não teve aí momentos que você disse, meu Deus, será que Deus está aqui comigo mesmo? Qual de nós já não passou? Jesus também passou. É bom lembrar do escritor aos Hebreus que ele diz que Jesus em tudo foi tentado, na nossa tradução, provado, testado, experimentado. Em tudo Jesus foi experimentado. Não pense os irmãos que a santidade de Jesus anulava seus impulsos, seus desejos, suas emoções. Não, Jesus não era um homem robô. Jesus era um homem como eu e você. Só que não se rendeu às suas fraquezas, não se rendeu ao pecado. Pelo contrário, ele resistiu os erros. Ele combateu contra os impulsos negativos. Ele batalhou contra os pensamentos negativos, contra a depressão, contra toda aquela coisa ruim que enfraquece a alma. Ele resgatou a sua alma através da meditação, oração, falando, expressando-se como fazia o salmista lá no livro dos Salmos. O salmista, quantas vezes dentro do processo angustiante das lutas internas, ele percebeu que a sua alma estava se abatendo. Nós chamamos hoje de depressão. A alma dele, a psique dele estava se deprimindo. E ele, quando percebia, ele desenvolveu, por iluminação espiritual, ele desenvolveu uma capacidade de trazer a alma para o fortalecimento. Então nós encontramos salmos de Davi como aquele que diz, por que te abates, minha alma? Ele está conversando com a alma dele. Ele conversando com ele mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei pelo seu livramento, pela sua ajuda, pela sua força, por tudo que ele vai fazer por mim. Olha aí, olha um remédio para a alma. Dizer para a alma o que Deus vai fazer com ela. O que Deus vai fazer por ela. Aleluia. Aprenda isso. Jesus fez esse exercício no Getsêmani. Ele está aqui agora angustiado, em batalha interna. E ele disse para os discípulos, olha só, ele disse para os discípulos assim, a minha alma está profundamente triste. A minha psique está cheia de tristeza. Olha só, numa tristeza de morte. Quando você lê aí na sua Bíblia, você vai ler diferente, você vai ler assim, ó. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Não é verdade. Não é verdade. Você vai ver que Jesus na cruz não está mais triste. Jesus na cruz está tão apto a ajudar pessoas que salva um malfeitor lá na cruz. Entendeu? Ele está pronto para ajudar na cruz. Mas aqui, nos momentos que antecedem a sua prisão, que ele tem a percepção do que ele vai passar, do que ele vai vivenciar dentro do processo da crucificação e todo o julgamento, aquilo ali seria pesado. E ele, ao analisar tudo que ia passar, entristece-se com uma tristeza de morte. Por que eu coloquei aqui que a tristeza é de morte? Porque a palavrinha que está traduzida ali, entendeu? Por a minha alma está até a morte, ela fala de sono, fala de um sono da morte, fala da capacidade que o indivíduo tem, às vezes, de ter sentimentos que parece que ele está morto. Você nunca usou a expressão, olha, eu estou morto de fome. É isso aí, é uma expressão dessa natureza. Olha, eu não aguento mais, estou morto de cansado.
Entendeu? É exatamente o que ele está colocando aqui para os discípulos. Então ele diz, olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza de morte. Por favor, permaneçam aqui e vigiem comigo. Isso ele está dizendo para os 3 que saíram do grupo dos 11 e acompanharam ele até ali. Entenda a expressão, fiquem aqui e vigiem comigo. Por quê? Ele vai mais longe ainda. Aí olha lá, ele se afasta então dos 3 discípulos e diz, se fosse possível passar de mim esta hora. Esse é um momento que eu não gostaria de viver. Eu estava fazendo o estudo lá em casa, me aprofundando e meditando, e eu saboreio essas palavras. Eu fiquei lembrando das vezes que eu já disse, esse dia não deveria ter existido. Que dia terrível o dia de hoje. Até o Jó, em suas provações, disse, quem me dera fosse riscado do calendário o dia do meu nascimento. A angústia era tão profunda, as lutas internas eram tamanhas, que ele disse, eu não deveria nem ser lembrado. Eu tenho coisas na minha vida que é horrível. Né? Quantos momentos de lágrimas, de dores, de aflições, de angústias a gente já passou. Jesus também passou. Então ele disse, olha, se fosse possível passar de mim esta hora. Quem registra isso é o evangelista Lucas. A gente está muito acostumado com a expressão, passe de mim este cálice. Mas o evangelista Lucas, ele traz a expressão que antecede o cálice, a hora que ele não gostaria de estar vivenciando. Entendeu? Porque ele sai dos momentos de milagre, ele sai dos momentos de intimidade com as pessoas, os momentos de fazer amigos durante todo, para chegar agora à sua hora de sofrimento. E dentro dessa batalha, disse, se fosse possível passar de mim esta hora, contudo, terá de ser como sempre esteve planejado. Ou seja, o que nós temos que passar, nós passaremos. O que eu e você temos que passar, nós vamos passar. Não adianta, entende? Ter medo, não adianta fazer campanhas para não passar. Nós vamos passar pelo que temos que passar. Tudo na nossa vida nós vamos ter que passar. Nós não somos privilegiados em hipótese alguma. Não, no sentido da vida, na vida embaixo do sol, o que todos passam, nós passamos também. Se o ateu enferma, nós que cremos enfermamos. Se o homem que anda todo errado, entende, tem dores, mas nós que queremos a justiça também sentimos dores. Se alguém é muito consagrado, não pense que ele vai ficar isento dos problemas da vida, dos obstáculos da vida, dos testes da vida. Pelo contrário. Talvez ele até tenha mais testes, devido à sua consagração. É por ter grandes revelações, eu já falei aqui, que Paulo ganhou um espinho na carne. A contrapartida é essa. Eu mergulho em Deus e tenho revelações profundas das coisas de Deus. Viajo em múltiplos mundos, né? Em multiversos, ou no multiverso. Eu vou lá, viajo, passeio, e vejo coisas que ninguém viu. E quando eu volto, o Senhor prepara um espinhozinho para botar na minha carne, uma dorzinha, para eu não me orgulhar, para eu não me achar melhor. Você entendeu? É a proteção. É a proteção. É o escudo. Você já cantou que ele é o escudo? Hein? Você quando canta que ele é o escudo, você só pensa na coisa boa, né? Às vezes o escudo assa a pele. Entendeu? Rala o braço. Às vezes o escudo dá na testa. Você entendeu?
Então, nós temos que aprender a olhar as coisas de Deus com nitidez, para não achar que nós vamos ficar no bem bom. Entende? Que, não, nós servimos a Jesus. Ah, não. Meu menino não fica doente, a minha mãe Deus protege, a minha casa ninguém rouba. Pare com essa palhaçada. Isso é bobagem. Entendeu? Esteja vigilante. Esteja cônscio que você não é privilegiado pelo fato de servir a Deus. Dentro da esfera do mundo matéria, somos todos iguais. O privilégio está em outro lado. O privilégio não é por uma escolha que você é melhor do que os outros. O privilégio é dado a todo homem, para que todo aquele que nele confia. Para que todo aquele que nele confia. Confiou, usufrui dos privilégios da confiança, da estabilidade interior, da bênção no coração. Amém? Contudo, eu terei que passar. Então, o meu desejo é que essa hora passe, mas está dentro do plano, está dentro do projeto da vida. Então, eu vou ter que passar. Se eu perguntasse aqui, quem gosta de dor? Ninguém levantaria a mão. Não é verdade? A não ser que tivesse um masoquista aqui. Né? Então, não, ninguém quer. Tá? Quem gosta, assim, de enfrentar umas dificuldades na vida? Eu nunca vi nenhum irmão dizendo, oh, glória a Deus, eu estou no meio de uma batalha, irmão. Aleluia, Deus é bom, Ele me botou no meio desse turbilhão. Oh, estou no redemoinho, irmão, estou voando nas asas do vento, entende? O redemoinho está me girando, eu já não enxergo mais nada direito. Oh, aleluia. Já viram? Não fazem. Ninguém faz isso. Quando vê redemoinho, corre, se esconde, ora. Oh, Deus, faz passar. Passa lá pelo mar, Senhor, esquece dos embarcados. Entendeu? Senhor, manda isso ali, lá para o sul, Senhor. Esquece de todos os irmãos do Rio Grande do Sul. Entendeu? Querem salvar a sua própria vida. Esquece que o mal que vai atingir a mim e que eu quero que vá para lá, atinge o outro do lado de lá. Entendeu? Então ninguém quer passar por essas coisas. Mas Jesus vai meditando, trazendo para a sua própria alma a realidade da vida. Eu queria que essa hora terminasse, passasse, que essa hora não viesse a mim. Mas está planejado, eu preciso viver. Prepare-se, meu irmão, minha irmã, para viver a vida. Prepare-se para enfrentar todas as coisas com Cristo. Prepare-se para enfrentar tudo que vier com Deus. Entendeu? Essa é a vontade do Pai, que por tudo dê graça. Entendeu? Dê graças a Deus por todas as coisas. Porque essa é a vontade de Deus, diz Paulo. Versículo 36. Tudo é possível ao Criador, ao Pai, ao Eterno. Mas a minha vontade humana não pode ser feita. Você está entendendo o diálogo de Jesus com ele mesmo? Tem um grupo agora lá, certo? 7. Estão lá. Número bonito, 7. A incógnita da Bíblia. 7 estão lá. Esse 7 representa a multidão incontável dos que servem a Deus. 3 estão mais aqui. Entendeu? E 1, que é Jesus, está mais lá. Eles daqui podem estar ouvindo a sua meditação. Daqui eles estão ouvindo. Eu quero que você preste atenção. Ele não está muito longe, ele está ali. Ele está ali. Entendeu? E eles estão aqui, e ele está lá, conversando, expondo seus sentimentos, externando seus desejos de homem. De homem. Então ele diz, mas a minha vontade humana não pode ser feita. Por quê? Porque ele tem um entendimento diferente de nós. Ele diz, a vontade do Criador será feita. A minha humanidade
não pode suplantar a divindade que vive em mim. Ou seja, a minha condição humana não deve suplantar a parte divina que Deus colocou em mim. Você entende? A minha carne não deve sobressair sobre o meu espírito. Eu não posso resistir o espírito. Eu não posso extinguir o espírito, porque se eu fizer, eu erro. Paulo escreve sobre isso e ele diz: o que semeia na carne, da carne colhe a corrupção, a destruição, o aniquilamento. Mas o que semeia no espírito, do espírito, recebe a vida perdurável. Você entende o que Jesus está vendo aqui? Porque às vezes, misticamente, nós olhamos, mas Jesus está lá falando com o Pai, lá no céu. Não, ele está tratando dele mesmo. A humanidade adquirida e a espiritualidade que está presente. Então ele olha lá e diz: a minha vontade humana não pode ser feita. A vontade do Criador será feita. Ele está determinando para ele mesmo. Eu nego a mim mesmo os meus desejos, as minhas vontades, para dar lugar a Deus na minha vida. E Deus vai fazer a sua vontade em mim. Pronto. Olha que coisa tremenda. Neste momento, exatamente neste momento, apareceu-lhe um mensageiro celestial. Ele está ali conversando, nessa luta interna, tem aqui uma batalha, ele está ali conversando, de repente lhe aparece um mensageiro celestial. É interessante porque a palavra celestial está tratando de felicidade, está tratando do evangelho. Olha só. E este mensageiro celestial o fortalecia. Nas nossas traduções está aí que consolava. Entendeu? Mas quando você vai depurar os sinônimos, pegue uma enciclopédia, um léxico de grego-português, e você vai descobrir que a palavrinha traduzida, o tradutor teve que optar por alguma. E ele optou por consolador, entendeu? Não sei o que tinha na mente dele que ele fez essa opção. Está errado que o consolava? Não. Mas tem outros sinônimos, e o sinônimo maior é que o fortalecia. Esse mensageiro veio para dar força para ele. Ele está numa batalha. Nessa batalha ele está enfraquecendo. E o mensageiro celestial surge com o evangelho, com palavras boas, com palavras que alegram o coração e o fortalece. Olha que coisa extraordinária. Você tem tido um momento de oração? Você tem tido um momentinho, um altarzinho em casa, assim? Não é um altarzinho de tijolo e pedra. Você entende? Quando eu chamo de altar, você tem um cantinho que de vez em quando você vai lá. Entende? Eu li um livro, acho que muitos aqui leram, de uma pessoinha que orava no closet. Quem leu um livro que tinha esse testemunho? Ninguém? O Edson? Mais alguém aqui? Tinha uma pessoinha que orava no closet e depois, quando uma vendedora foi vender a casa e a pessoa já não estava mais lá, entrou lá no closet e teve pressentiu que tinha algo diferente ali. Aí foi descobrir. Tem um filme a respeito. Tem um filme. Entendeu? Então, tem o livro e tem o filme. Quarto de Guerra, olha aí, ó. Estão afiados aí. Entendeu? Quem não assistiu deve assistir. Excelente filme. E quem não leu o livro, leia. Entende? É excelente. É uma pessoa que fez um ambiente, entendeu? Um ambiente de oração, um momento de oração. Quando começamos o discipulado aqui, uma das lições do discipulado trazia, ou acho que a primeira lição já dizia, tenha um tempo de qualidade com Deus. Eu falei aqui várias vezes. De vez em quando temos que repetir porque fica esquecido. Entendeu? Quantos que disseram, eu estou fazendo um tempo de qualidade com Deus, e disseram, está melhorando a minha vida.
Mas se eu fosse perguntar hoje aqui, eu acho que muitos dos que iniciaram já não tem mais. Porque, lamentavelmente, as pessoas desistem no processo. Mantenha um tempo de qualidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. Eu poderia passar a noite contando experiências que tive. Entendeu? Experiências que tive a partir desse tempo de qualidade com Deus. Já contei algumas experiências aqui da fábrica, da tecelagem, onde eu trabalhei, e que o Senhor tirou-me o espírito e fez eu viajar numa viagem astral. Eu viajei, eu fui lá numa reunião no futuro. E a coisa mais linda que foi depois, no dia que essa reunião aconteceu, foi eu entrar lá e eu ver as coisas tudo como já tinha vivido antes. Algo lindo. Acho que já contei aqui, e eu estou contando não para vocês pensar que eu sou um santo, que oro mais do que vocês. Eu estou incentivando vocês. Tenham um tempo com Deus. Tenham um tempo com Deus. Houve um dia em que eu troquei o meu café da manhã por oração aqui. Tinha um cenáculo aberto o dia todo aqui. Chamávamos de cenáculo, era uma meia água de madeira. Moisés várias vezes esteve ali, entende? Uma meia água de madeira aqui no templo da Assembleia de Deus da Fazenda, que ficava aberta. Eles fizeram ali aquela meia água e aquilo ficava aberto. Então eu trabalhando aqui na fábrica, eu trocava os meus 15 minutos de café, eu não tomava café. Eu saía correndo daqui, ia ali e orava. Dava 10 minutinhos, porque vinha correndo e logo ia tocar a sirene. Então, passava 10 minutinhos orando e voltava para trabalhar. E num desses dias, o Senhor tirou-me o espírito de dentro do corpo. Não pensa, olha aqui, ó. Não fique aí achando que o irmão Adilson é alguma coisa mais do que vocês. Eu não sou. Eu sou o menor dentre vocês. Eu sou o mais indigno de estar aqui. Eu só estou aqui porque as misericórdias do Senhor são de geração em geração e alcançou a minha alma no processo da existência. Mas eu estou contando isso para que vocês sejam estimulados. Naquele dia, o Senhor tirou-me o espírito e me fez viajar fora do corpo e ir a Florianópolis. Colocou-me dentro de uma casa onde tinha muita gente reunida e o Senhor me ensinou o que falar e me mostrou para quem falar naquela noite. Eu nunca tinha ido naquele lugar, nunca vi aquele lugar, um lugar chamado Passa 20, hoje município de São José, na época era integrado a Florianópolis. Entendeu? E eu fui lá, eu fui no espírito, saiu do corpo o meu espírito, e quando o espírito voltou, eu fiquei, mas o que é isso? Como é isto? E tinha uma mensagem que dizia mais ou menos assim, hoje, era para dizer para a pessoa, hoje, e aí o que estava para dizer? E quando voltou ao corpo, primeiro eu estava num regozijo tremendo, porque eu tinha ido num outro lugar sem sair de onde eu estava. Era algo magnífico, aquilo me impressionou, e eu comecei a orar, e depois eu perguntei, mas hoje é hoje? Hoje é hoje? Ou hoje é quando eu for nesse lugar? E aquilo me trouxe dúvidas. E eu comecei a orar. Orei durante 15 dias, perguntando para o Senhor, para Ele dizer para mim se o hoje é quando eu estaria lá, ou se o hoje era aquele dia que eu tinha ido. E o Senhor me trouxe ciência e esclareceu-me como eu deveria agir, e o hoje era lá. Mas Ele não só me disse que o hoje era lá, naquele dia, como Ele me mostrou que eu fiz uma viagem dentro da onisciência dEle. E mostrou-me que nele o tempo é sempre agora. O passado, o presente e o futuro, em Deus é uma coisa só. Olha que coisa extraordinária. Isso é ciência. E veio de graça.
porque o irmão Adilson orava muito, jejuava muito. Não. Não. É porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Ora, faça o seu altar de oração. Tenha intimidade com Deus. Atualmente eu vejo uma porção de gente que quer ensinar, que quer pregar. Eu vejo todo mundo, parece que é pregador hoje. Todo mundo é mestre da Bíblia. Você entra no YouTube, é mensagem para todo mundo. Vai pregando para todo mundo. Ei, o que não se vê é oração. O que não se vê é intimidade com Deus. Você entende? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Sabe o que é a volta do primeiro amor? É passar tempo e tempo com o Senhor. Isso é primeiro amor. Primeiro amor não é ter cargo, não é estar em evidência. Primeiro amor não tem nada a ver com eu ser presbítero, evangelista, pastor, diácono, ou coisa que o valha. Não. Primeiro amor é chegar em Atos dos Apóstolos e ver a pessoa do nosso irmão Ananias. Quem é Ananias? Ananias era um discípulo. Ananias não era evangelista, não era pastor, não era diácono, não era apóstolo. O Ananias não era profeta. Quem era o irmão Ananias? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar do irmão Ananias? Vocês já estudaram a vida do irmão Ananias? Quem era o irmão Ananias? O irmão Ananias era um irmão, discípulo de Jesus, um amigo de Jesus, que tinha um altarzinho de oração em casa. Eu estou dizendo altarzinho carinhosamente, tá? Ele tinha um altar de oração em casa. O irmão Ananias, de vez em quando, ia lá no quarto, fechava a porta e ficava falando com Deus. Só ele e Deus. Um bate-papo, ele e Deus. Em dado momento, ele recebe uma visão. A consciência dele é expandida e o terceiro olho dele é aberto. E ele vê além da matéria. E ele sabe o que está acontecendo lá em outro lugar. E nessa abertura de visão, de ciência espiritual, o irmão Ananias é revelado para ele ir lá e orar pelo Saulo de Tarso. Olha só. E ele então disse, mas Senhor, esse homem, ele tem carta dos principais, dos sacerdotes, para arrastar e levar preso todos aqueles que professam o teu nome, Senhor. E aí o Senhor fala com Ananias, quando a gente ora, Deus fala com a gente. Quando a gente ora, Deus se revela para a gente. Quando oramos, os anjos de Deus se manifestam, os mensageiros do Senhor se manifestam para nós. Deus faz coisas maravilhosas. O Ananias continua orando, diz, Senhor, ele persegue, está arrastando preso. É uma conversa de um homem com Deus. Não tem igreja reunida. Não é na congregação. É na intimidade, é no altar da casa, porque evangelho que não me transforma em casa, evangelho que não me move em casa, não vale de nada. Hoje tem um evangelho que as coisas só acontecem quando está todo mundo aqui. Tem um evangelho que é o evangelho do show, do palco, das apresentações. Mas nossos primeiros e queridos irmãos, eles viviam o evangelho das catacumbas, o evangelho dos secretos, o evangelho das cavernas, o evangelho dos quartos. Eles viviam às escondidas e era tão linda a luz que brilhava neles, que iluminava até mesmo de dentro dos secretos dos quartos de suas casas e passava as muralhas das cidades. Deus se manifestava deles. Você entende? O Senhor fala com Ananias, diz, não, pode ir lá que
é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Eu escolhi ele. Pode ir lá. Vai lá dizer para ele que tem coisa boa na vida dele. E o Ananias sai de dentro do quarto. Você já recebeu uma mensagem para levar para alguém? Já recebeu? Você tem um altarzinho de oração lá na sua casa? Você tem aquela intimidade? Não o altar do pedicho. Não o altar da maldição. Tem gente que tem um altar para amaldiçoar. Mata ele, Senhor. Destrói ela. Trata com ele. Vou te entregar na mão de Deus. Essa expressão é uma expressão dura de quem tem um coração sem amor e que está odiando alguém. Vou te entregar na mão de Deus. Entendeu? A intenção é perversa. Não é desse altar que eu estou falando. Eu estou falando de um altar onde Deus é tudo que eu quero. Onde Deus, eu não vou lá para pedir nada. Eu vou ali e digo, Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Tua presença é o meu grandíssimo galardão. Oh, meu Senhor, Tu és maravilhoso. Esse altar, é desse altar que eu estou falando. Senhor, eu tenho muitas vontades na minha vida. É Jesus no Getsemane. Eu tenho até vontade que determinadas horas não existisse. Todavia, Senhor, eu não quero que prevaleça a minha vontade, mas a Tua. Que a minha humanidade seja aniquilada diante da Tua divindade. Transforma-me num ser como Tu. Aleluia! Esse é o Evangelho de Jesus. É isso que nós precisamos. O Ananias foi lá e estava tudo como ele disse. Tudo como foi revelado aconteceu. Chegou lá, estava o Saulo. O Ananias conversa, já vai chamando ele de irmão. Já vai chamando de irmão. Por quê? Porque o Senhor disse, é para mim um vaso escolhido. Então é de Deus. Se é de Deus, é meu irmão. E o Ananias ora por ele, e ele é cheio do Espírito Santo, e recebe uma cura, porque os seus olhos estavam com escamas, foi ferido os olhos de Saulo de Tarso, mas Jesus o curou, as escamas caíram, ele voltou a ver, e tornou-se o homem que nós conhecemos, o apóstolo dos gentios. Você entendeu? Jesus orando, Jesus conversando, Jesus está ali, aparece um mensageiro celestial que o fortalece. Amém, irmãos? E cheio de angústia, de luta, ele orava ainda com mais intensidade. Lamentavelmente, alguns quando enfrentam qualquer coisinha, não querem mais nem vir para a reunião. Entendeu? Outros têm qualquer coisinha. Às vezes, a luta de alguns é que o irmão não cumprimentou ele. Olha que luta mais sem vergonha. Esse cara vai passar vergonha quando vê os apóstolos. Vai passar vergonha quando vê aqueles que morreram por amor de Jesus. Entende? Não está indo mais, irmão, porque... não, o pastor não foi lá em casa. Enquanto ele não vir lá em casa, eu não vou lá. Ô, meu filho, vai criar vergonha nessa cara, anda sozinho. Entendeu? Será que o pastor vai ter que ficar carregando a vida toda? E tem uns que ficam em casa só para ver se o pastor vai. Vamos ver se o meu pastor me ama. Não faz isso porque tu vai te dar mal. Vamos ver se o pastor Adilson me ama. Só vou na reunião agora quando ele vier aqui em casa. Eu tenho uma notícia para ti. Tu vai morrer. Você entendeu? Não faz isso não. Tem gente precisando, você está com manha. Eu não tenho tempo para trabalhar para manhoso. O manhoso consome o tempo da gente. Não dá, eu só posso trabalhar para aqueles que estão realmente precisando. Não dá para lidar com o manhoso. E Jesus não mandou, eu não achei uma vez no Evangelho, cuida dos manhosinhos. Se eu tivesse achado, eu cuidava. Mas não achei. Entendeu?
Ah, o irmão está doentinho, ele pediu para o irmão ir lá, ele está precisando de conselhos, ele está precisando de ajuda, de orientação. Eu saio correndo. Eu saio correndo. Entendeu? Agora, olha, irmão, tem a questão dos casais, né? Eu nunca vi Jesus ir trabalhar uma questão de casal. Você já viu? Eu não vi. Não, eu li o Evangelho. O Evangelho de Jesus eu devo ter lido mais de 100 vezes. Eu li o Evangelho durante 6 meses, uma vez por semana. Os 4 Evangelhos. Para fazer a fusão dos Evangelhos, eu li os 4 Evangelhos durante 6 meses, uma vez por semana. E também para selecionar dele os mandamentos de Jesus. Então, toda semana eu lia os 4 Evangelhos. Entendeu? Eu não encontrei uma vez Jesus cuidando de casais. Nenhuma vez. Ah, casados para sempre. Encontro dos casais empipinados. Encontro dos casais bicudos. Encontro dos casais que não se beijam mais. Encontro dos casais que não estouram mais pipoca. Encontro dos casais... Não tem! E aí eu me fiz uma pergunta, porque tinha várias pessoas que vinham para mim e diziam, irmão, tu não vais fazer um encontro para casais? Eu digo, eu tenho que responder isso, como é que eu vou responder? E eu preciso de respostas. E aí eu descobri uma coisa. Aquele que não tomar o Evangelho para si, se eu não disser o Evangelho é para mim, não tem encontro de casal que conserte. Não tem psicólogo que conserte. Não tem psiquiatra que tenha remédio. Não tem. Você entendeu? Agora tome o Evangelho. O Evangelho é para mim. Você conserta o casal. A irmã que toma o Evangelho conserta a vida no lar e transforma o marido. O marido que toma o Evangelho conserta a vida no lar e transforma a esposa. Os pais que beberem do Evangelho consertam sua vida e são exemplo para os filhos. Você está entendendo? Se não beber do Evangelho, pode fazer quantos encontros quiser. Essa semana um amigo me disse que o líder de um determinado grupo de casados para sempre se separou. Não funcionou o casado para sempre. Você entendeu? Não funciona. O que o Evangelho não fizer na tua vida, não tem mais nada que faça. Se o Evangelho não funcionou na tua casa, pode desistir de todo o restante. É claro que eu sei que o Evangelho funciona. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Acabou. Põe Evangelho em casa e começa a ver entendimento. Põe Evangelho em casa, que eu digo, é na sua vida. Porque também tem irmã abençoada que ela fica torcendo para o marido beber o Evangelho. Tomara que ele beba o Evangelho. Tomara que ele coma o doce do Evangelho. E ela não bebe. E o coitadinho, às vezes, até começa a beber. Ele toma um golinho do Evangelho, fica, puxa, mas é bom mesmo. Só que ela toma veneno. Entende? E ela envenena o indivíduo. E às vezes mata o coitadinho antes dele dar o segundo gole no Evangelho. Porque tem irmã que eu vou contar, né? Só a graça. Não tem uma regalou o olho para mim assim. Eu já vou chegar lá. Eu já vou chegar. Os homens também têm marido que, meu Deus, a irmã tem que ser uma deusa. Entendeu? Para aturar tamanha desgraça que tem em casa. Entendeu? E essa desgraça que está lá em casa, só a graça para tirar a desgraça. Entendeu? Então, beba do Evangelho. Beba do Evangelho. Viva o Evangelho e as coisas mudam. Entendeu? Ah, irmão Adilson, mas nós já bebemos do Evangelho e tal, mas não mudou nada ainda não. Então tu não bebeu, tu bebeu outra coisa aí. Nesse tempo de falsificação de produto chinês, entendeu? Tem muita coisa aí que não é evangelho não, irmão. Não é evangelho, tem que beber evangelho.
O evangelho, quando a gente dá o primeiro gole no evangelho, sabe o que acontece dentro da gente? Quem sabe? O primeiro gole do evangelho faz o que em nós? Arrependimento. O primeiro gole do evangelho gera arrependimento. Meu, que coisa boa esse evangelho. E que coisa ruim que eu sou. O evangelho é um líquido fluido, é luz, é tudo. Então, quando eu tomo um gole de evangelho, fico todo iluminado. Ele é um contraste que revela todo o meu ser. E quando eu me enxergo diante daquele contraste que engoli, chamado evangelho, eu vejo que eu não presto e que eu preciso de um milagre na minha vida. E esse milagre faz, é um novo nascimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente que não, ele fica olhando para o outro, entendeu? E aí vai vivendo uma coisa ruim. Tem casal que vive mal, né? Tem casal que não vai para o inferno. Ele já é o próprio inferno. Entende? Fica perto dele 2 minutos para ver se tu não sai correndo. Tá queimando aqui. Entendeu? E aí eles vêm, o irmão faz encontro de casal. Que encontro de casal? Faz um encontro com Deus. Tira um tempo de oração. Tira tempo para estudar a palavra. Viva o evangelho. E tudo modifica. Entendeu? Quantas vezes lá em casa, porque tem aqueles momentos que a gente não vigia, né? Quantas vezes eu provoquei a ira da Gui e vocês não viram a Gui irada. Dá medo. Eu ia correndo para o quarto orar. Quando saía de lá, a Gui estava sorridente. Posso fazer, nego? O que foi? Disse, não, eu só fui conversar um pouquinho com Jesus. Ah, é bom, maravilhoso. Entende? Aí tinha dia que era ela que ficava assustada, porque um monstro chamado Adilson aparecia, você entendeu? Aqui, de repente, desaparecia. E eu ficava todo bobo, ela foi se esconder. Ficou com medo de mim. Ela estava orando. Quando ela saía de lá, e me quebrava todo. Eu já olhava no semblante dela, ela falou com Deus, aplicou o evangelho na vida. Eu olhava para ela e eu fui grosseiro, né? Se falasse meio áspero, me perdoa, Gui. Deu. Tudo se arrumou. Estamos aí 30 e lá vai alguma coisa, 36, 37. Ela que marca, eu não sei marcar essas coisas. Não é por causa do presente, não, é que eu não marco mesmo. Entende? Então, ei, põe evangelho na tua casa, põe evangelho no teu coração. Viva o evangelho. Jesus ficou ali, cheio de angústia, de luta, orava com mais intensidade. E o seu suor, o que aconteceu com o suor dele? Tornou-se? Hoje eu estou aqui para pregar que nunca Jesus suou sangue. Mandilma. Pois é, Mandilma. Entendeu? Vê como ensino coisa errada para a gente, né? Jesus nunca suou sangue. Entendeu? Olha só. Cheio de angústia, de luta, ele orava com mais intensidade. E o seu suor se lhe tornou semelhante. Semelhante. Entendeu? Como se parecesse espessas gotas de sangue que caíam por terra. Você entendeu? Suou tanto, como se fora sangue escoando, como quando corre sangue coagula.
e batia lá na terra. Até mesmo porque eles estão olhando de longe, na escuridão da noite. E não dá para definir. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, irmão, disse, mas essa leitura aí tu inventou. Não, não inventei, não. Essa ali que vocês estão lendo ali, ela é tradução direta. Não teve nenhum processo. Está ali, né, Diego? Está lá, Débora? Quem está lá? Ah, está aí. Tá ali, então. Essa ali é uma tradução direta da Bíblia de Jerusalém. Entendeu? Tradução católica. Não tem nada a ver com o irmão Adilson mexendo nos sinônimos. Ok? Aqui, tem um trabalhado meu aqui, porque coloquei como se parecessem, entende? Espessas gotas de sangue. Então, o que eu quero dizer para vocês é que estudar a palavra é diferente de nós ficar no oba-oba do pentecostalismo, movimento pentecostal, que simplesmente faz barulho e não ensina as coisas corretamente, nem nos faz enxergar as coisas como elas são. O que está é que Jesus, em uma luta interna, entende? Está buscando a Deus intensamente e está suando. Você já teve uma batalha na oração que você suou muito? Eu já tive. Entendeu? Momentos difíceis da vida, que você chega ali e dá um suador. Jesus passou por isso. Ok? Terminada a oração, Jesus voltou para seus discípulos e os encontrou mortos de tristeza. Adormecidos, é a mesma palavra. Não façam confusão. Eles não estavam dormindo, ferrados no sono. Eles estavam mortos de tristeza e deu sonolência. Senão, como é que eles iam escrever o que estavam vendo? Como é que eles iam escrever? Como é que o João ia escrever? Como é que o Mateus ia escrever o que estavam vendo lá dos acontecimentos? Então, de novo, temos erros de tradução que fazem as pessoas pensar que eles estavam todos dormindo. Acabou-se. Não viram nada, não ouviram nada, e depois eles registram como? A verdade é o óbvio, nós temos que entender isso. Ok? Então, terminada a oração, voltou para os seus discípulos e os encontrou mortos de tristeza. É a mesma palavra traduzida para adormecidos. Entendeu? E disse a Pedro, estão dormindo? Ou seja, cochilando? Entende? Não tiveram força de vigiar comigo nem por uma hora? As energias de vocês se foram enquanto eu estou ali em batalha de oração? E vocês ficaram aqui fora dos 7? E eu pensei que vocês iam estar aqui atentos. Mas vocês não conseguiram, estão cochilando aí, estão fracos. É isso que está acontecendo com vocês? Vocês deviam estar sempre, olha a lição de Jesus aqui, para nós, para eles e para nós. Vocês deviam estar sempre vigiando e orando. Vocês deviam estar sempre alertas, sempre atentos e sempre orando para que vocês não entrem em tentação. Para vocês não ser tentado, vocês, ó a regrinha aqui, ó. Olha a lógica da coisa. Para vocês não serem tentados, permaneçam vigilantes e orem sempre. Lembram do texto do irmão Paulo que diz: orai todo o tempo no Espírito. E de novo, orai sem cessar. Orar sem cessar é estar com o Espírito alerta. Entende? Sempre estou negociando, mas a palavra de Cristo habite abundantemente em mim. Estou conversando, mas eu tenho que estar atento. A conversa pode sair para rumos que não agradam a Deus. Estou falando de alguém, mas preciso estar vigilante para que a minha fala não avilte, não seja calúnia, não difame, não prejudique, não deixe a outra pessoa ridicularizada diante dos outros.
É disso que ele está tratando. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pois o Espírito lá dentro de vocês, vocês estão prontos. Todo mundo aqui quer ser do bem, todo mundo aqui quer fazer a coisa certa, não é mesmo? Tem alguém aqui que gosta da coisa errada? Levante a mão. Nem que tivesse, não levantava, né? Então, mas a grande verdade, quem quer fazer o bem? Alguns estão cochilando. Entenderam? Alguns estão cochilando. O que ele disse mesmo? O que ele disse? Está cochilando. Está de olho aberto e cochilando. A mente está dispersa. É disso que Jesus estava falando para eles. Não fiquem dispersos. Está acontecendo coisas de momento a momento que vocês precisam estar alertas, precisam estar de olho aberto, precisam estar percebendo, precisam sentir, precisam participar, para que vocês não entrem em tentação. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito, vocês já sabem, está pronto. O Espírito de vocês quer Deus. Dentro de vocês já fizeram uma opção, todos vocês já fizeram uma opção. Vocês servem a Deus, vocês querem Jesus, vocês querem o Evangelho. Agora tem um detalhe, nunca se esqueçam. A carne, o ego de vocês é fraco. Ele é fraco. A carne é fraca, a natureza de vocês é fraca. O espírito de vocês está fortalecido pelo Evangelho. Mas a natureza de vocês é fraca. Então não confiem em vocês mesmos. Não se estribem sobre o vosso próprio entendimento. Buscai a sabedoria, buscai o conhecimento. Busquem a Deus. Volto lá. Orem. Orem. Tenha uma vida de oração. O cristão que não tiver uma vida de oração, cairá. Você sabia disso? O cristão que não tem uma vida de oração, não prevalece como cristão. Então, olha como é importante a oração. Já que é inevitável, Jesus afastou-se deles novamente para orar. Então, ele falou isso para eles, se afastou de novo. Quando ele se afastou, ele continua a sua oração, estando só, disse: já que é inevitável o sofrimento, então que tudo isto comece agora. A expressão para seja feita a tua vontade. Eu não posso evitar os sofrimentos, então que eu viva o que tenha que eu viver. Eu não posso correr dos sofrimentos, então que eu saiba viver a vida. Que o Senhor cumpra em mim toda a sua vontade, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde. Irmão, disse, mas essa não é as frases para casar as pessoas, essa é a frase do meu casamento com Jesus. Na escassez e na bonança. É a frase da noiva, em confissão ao noivo. A noiva de Jesus precisa pronunciar seu pacto. Estarei contigo em qualquer situação, a qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer condição. Oh, glória a Deus! Viverei contigo, Senhor. Seja feita a tua vontade. Novamente ele volta para os seus discípulos e os encontra tentando se manter acordados, mas estavam com os olhos pesados. Meu Deus, alguém vai dizer, esses discípulos eram... Hein? Irmãos, eles estavam o dia todo, a noite toda, e está começando a amanhecer. Eles estão cansados. Eles estão... É como o dia que alguns irmãos vêm do serviço e vêm para cá na quarta-feira. E eu estou aqui falando e tem uns que pescam. Entendeu? Tem outros que eu fico aqui com medo que ele vai cair da cadeira. Já teve umas duas vezes eu já quase pedi para ir lá tocar nele, porque ele ia cair da cadeira. Ia ser a coisa feia.
Primeiro que quem está no lado, a primeira coisa que pensa, está endemoniado. Entendeu? Não, é só o sono, é a canseira. Mas eu quero dizer a todos os que cochilam aqui, é sério, eu quero dizer uma coisa séria. Deus está te conhecendo, Deus sabe do teu esforço, Deus te abençoará pela tua fome de justiça, pela tua sede das coisas de Deus. Então não tenha vergonha não, acontece mesmo, acontece com qualquer um. Aconteceu com os três. Aconteceu com os três, porque nós estamos falando, todo esse episódio de vai e vem, é com os três. Os 7 lá, não sei se já estavam lá no terceiro céu, entendeu? Sonhando, ou se estavam acordados. Desculpa, minhas contas aqui estão erradas. 8, os 8 que estão lá, né? Eles estão lá fazendo um trabalho que não está especificado. A questão está aqui nos 3 que estão próximos de Jesus. Porque ele vem aqui e retorna, ele vem aqui e retorna. Ele não está indo lá. Você está entendendo? A bênção é para todos, mas a questão aqui, a recomendação e a percepção é dos que estão perto. Então, Jesus, entende? Diz que eles estavam, ou o evangelista diz que eles estavam com os olhos pesados. Jesus vê o cansaço deles e os deixa pela terceira vez. Pela terceira vez. E o que ele vai fazer? Vai orar de novo. E repete as mesmas palavras que ele tinha falado. É isso que acontece. Na volta da terceira vez, Jesus disse aos discípulos: vocês estão descansados? Ou descansando? Que encontrou-os na mesma condição. Estão descansando? Mas basta. Chegou a hora. Acabou. Daqui para frente, agora a coisa é diferente. Eu serei entregue nas mãos dos pecadores, dos malvados, dos perversos. Qualquer uma das palavras pode ser encaixada dentro da tradução. A palavra grega trata exatamente disso. Malvados, perversos, pecadores. Eu serei entregue na mão deles agora. E para concluir, Jesus diz para eles: levante-se, venham comigo. O meu discípulo traidor já está vindo aí. Já dava para ver ele? Não. Eles não tinham entrado ainda no jardim. Como é que Jesus sabia que ele estava vindo ali? Lembram da experiência que eu contei de estar em um outro lugar? Lembram da experiência que contei de Florianópolis? Jesus também viajava do Espírito. Mas ele sabia tudo. Não sabia tudo, não. Ele sabia o que o Pai revelava. Em sua condição humana, ele sabia o que o Pai revelava. E ele, então, tinha participação em ciência espiritual, em sabedoria espiritual e em discernimento espiritual. 3 dons do Espírito Santo. Dos 9 dons, 3 envolvem a onisciência divina. Que Deus pode dar para qualquer um. Como deu a Ananias. Como deu aos profetas. Deu a Eliseu. Deu ao servo de Eliseu. Que o Eliseu orou para ser abertos os olhos dele. Que ele só enxergava com os olhos naturais. E o Eliseu orou e disse: abra os olhos do moço, Senhor. E ele viu além da matéria. Você entende? O Senhor abriu um buraco no templo de Jerusalém para que Ezequiel visse pelo lado de dentro, já que ele não podia entrar lá. Então, ele não podia entrar lá nas câmaras do templo e Deus queria mostrar o que estava acontecendo lá dentro. E Deus pegou e usou do código fonte. Eu queria falar na quarta-feira, eu usava a palavra senha. É código fonte.
Entende? Ele usou do código-fonte e mexeu no código-fonte. A matéria desapareceu na parede do templo. E o Ezequiel do lado de fora via o que o sacerdote estava fazendo. Você entende? Relacionamento íntimo com Deus nos traz tudo isso que eu estou falando para vocês. Os discípulos não estavam vendo. Mas Jesus diz antes de o Judas chegar com os outros: levante-se, venham comigo. O discípulo traidor já está vindo aí, ele está ali no caminho. Busque a Deus, meu irmão, e você será fortalecido. Busque a Deus, e ministros de Deus estarão perto de você para fortalecer você. Mensageiros divinos, mensageiros humanos, usados pelo divino. Gente boa enviada por Deus te ajudará. Busque a Deus. Busque a Deus e tenha experiências, a tua própria experiência com o Senhor. Não te satisfaça só com as experiências dos que testemunham dessa grandeza para ti. Isso é privilégio teu também. Se tu buscares ao Senhor teu Deus, tu o acharás. Desde que tu empregue toda a tua força, concentre todo o teu entendimento e de todo o teu coração, com toda a tua psique, tu buscar, ele será achado de ti. Amém, queridos? Esse é um passo que é apropriado para você tomar uma decisão individualizada, você. E você se tornar uma pessoa como Jesus. Se você seguir os passos de Jesus aqui, você se prepara para viver, se prepara para morrer, você se prepara para tudo. Então busque a Deus como Jesus. É as palavras que eu tenho para ti nessa noite. Queiram estar em pé. Obrigado, irmãos. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares No altar. Vamos deixar no altar nossos desejos, nossos sentimentos, nossas necessidades. Vamos deixar no altar nossas fraquezas, nossos erros. E vamos pedir ao Pai do céu que venha nos fortalecer, nos ajudar, nos amparar, nos curar, nos transformar, nos proteger. Que Ele venha realizar em nós o seu querer e o seu efetuar. Nesta oração, nós vamos orar também pela Sandra Maria. Ela está assistindo pelo Facebook.
E ela diz que já não tem mais forças, sente-se fraca e não consegue mais congregar. Nós vamos apresentar nossa irmã para o Senhor, interceder por ela, pedir que o Senhor conceda energia, poder para ela se erguer. Nosso irmão Silvio está com uma crise forte de coluna. A irmã Rose pede oração pelo irmão Silvio. E ainda a Lucélia é uma pessoinha que precisa das nossas orações. E você olha para o seu lado aí. Vê se tem alguém aí que precisa de socorro, precisa de ajuda. E então apresente, pergunte o seu nome, apresente essa pessoa para o Senhor. No lado está minha esposa, meu esposo, nós estamos tudo bem. Olhe para trás. Olhe para a fila de trás. Pergunte aí se vai bem. Oh, glória a Deus. Já fizeram? Então vamos agora falar com Deus. Põe o meu nome na sua oração também. Peça a Jesus em meu favor. Peça para Ele me dar sabedoria. Peça para Ele me dar as palavras dEle. Conhecimento. Peça para Ele me proteger, me dar saúde. Eu também peço por você. Pai do céu, Tu que és tão maravilhoso, a nossa alma se regozija em Ti, e todo o nosso ser exulta na Tua presença. Como é doce falar do Teu nome, como é maravilhoso apregoar, anunciar os Teus ensinos, a Tua palavra. Como é maravilhoso, Senhor, ser Teu amigo, pertencer à Tua família, ser aceito como Tu nos aceitasse. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de meus irmãos. Obrigado pelo chamamento e pelo esclarecimento. Obrigado por tudo. Agora, meu Senhor, quando estamos para finalizar esse nosso encontro nesta noite, eu ainda rogo, eu intercedo em o nome de Jesus pela Sandra Maria, que nos assistindo através do Facebook, teve a ousadia de pedir oração e de humildemente falar de sua fragilidade, de sua fraqueza. Eu suplico, Senhor, que por Teu Espírito Santo maravilhoso que está bem juntinho dela, Tu a energize, Tu a encha de poder, de força e de saúde a nossa irmã. Saúde no seu físico, saúde na sua psique, que ela seja forte de coração. Saúde ao seu espírito. Querido Senhor, abençoa esta irmã. Hoje ela está pedindo ajuda, está pedindo oração da igreja. Que ela possa vir e testemunhar da sua vitória. Oro pelo nosso irmão Silvio, Senhor, que aqui nesta casa muitas vezes impôs a sua mão sobre enfermos. E Tu manifestasse a Tua graça curando os enfermos. Hoje ele está precisando da Tua ajuda. O Teu filho está em casa, não pôde vir. Está com dores na sua coluna. Senhor, Tu podes sarar o Teu servo. O Teu poder pode alcançá-lo. A Tua graça pode tirar as dores. A Tua unção pode dar saúde ao Teu filho. Dá saúde ao irmão Silvio, eu te peço, em o nome do Cristo.
Oro pela Lucélia, Senhor, que precisa também da tua ajuda. Esta filha que precisa da tua graça, precisa ser abraçada, fortalecida, abençoada por ti, meu Pai. Ainda oro por todos os irmãos que saíram de suas casas, vieram aqui nesta casa, nessa noite, para receber a tua palavra, para receber os teus ensinamentos. Oh, que cada um, Senhor, tocado pela verdade, possa sair desta casa animado para colocar em prática o aprendizado. Os que oravam, Senhor, que orem mais. E aqueles que foram despertados para a oração nessa noite, que possam erigir a Ti um local, uma hora, um momento diário de encontro secreto contigo, em orações de qualidade, orações onde todos os barulhos do mundo presente sejam deixados de lado e a intimidade contigo se estabeleça. Ou que cada um dê um passo mais profundo na tua presença, que te conheça melhor e que tu, Senhor, te reveles a todos nós, fazendo-nos usufruir das tuas revelações, dos teus dons, da tua graça, mas acima de tudo, da tua presença maravilhosa. Oro também por aqueles que estão em suas casas, que não puderam vir, que estão longe e que estão nos assistindo através das redes sociais, Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha, aqueles que ainda vão assistir os vídeos, que nos momentos em que tirarem para aprenderem, para assistir, Senhor, porque estão com fome de serem instruídos na tua verdade, possam eles usufruir da tua graça e da tua presença. Que sejam curados, que sejam abençoados, que sejam fortalecidos, que sejam inundados, batizados em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que sejam mergulhados em Ti, aleluia, que sejam íntimos Teus, para que o mundo possa ver, Senhor, a Tua glória através de suas vidas. É o que peço a Ti, por Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, vão na paz do Senhor. Tem um cafezinho, não saio correndo não. Cumprimente.